Olá pessoal, aqui é o Edu. No vídeo de hoje nós iremos tratar de um assunto que de tempo em tempo continua atormentando a mentalidade de muitas pessoas. Considero de suma importância sanarmos esse problema, visto que a apreensão equivocada sobre essa questão pode levar um indivíduo a ter certos comportamentos mentais que poderão levá-lo para longe da realidade. Senhoras e senhores, hoje nós teremos uma pequena dose de determinismo e livre-arbítrio. Pelo tema do vídeo, eu vejo que é necessário dizer que o desconhecimento de alguns conceitos metafísicos poderá dificultar um pouco o entendimento do tema proposto e fará o assunto parecer um bicho de 7 cabeças, mas eu garanto que não é tão complicado assim. E por outro lado, a questão do determinismo e livre-arbítrio nos oferece a oportunidade para olharmos e percebermos muitos aspectos interessantes sobre o funcionamento da realidade. Bom, o problema se coloca da seguinte maneira: se todas as coisas já estão determinadas, então de fato nós não temos o livre-arbítrio. Tudo não passa de uma aparência de liberdade, pois na realidade já estamos condicionados a um futuro pré-estabelecido. Logo de início e sem enrolação, eu devo dizer que essa é uma questão viciada que as academias colocaram no programa esquemático do ensino vulgar da filosofia, pois as grandes questões da filosofia jamais nasceram de um programa pré-estabelecido, mas sim de problemas urgentes e reais. E o próprio estímulo de gravar este vídeo se deu através de algumas polêmicas que cruzaram meu caminho. Determinismo e livre-arbítrio não é um problema real, mas sim de ordem intelectual. Se a vida de todo sujeito já está predeterminada a ser de um modo e não de outro, e se Deus não pode interferir no decurso das coisas para que elas sejam de outro modo, então podemos concluir que é a criatura que estabelece um limite no poder da ação do seu Criador. Ontologicamente, isso é uma inversão absurda. Esse tipo de confusão surge pelo automatismo mental da distorcida concepção de que a onisciência divina sobre o passado, presente e futuro demonstra e coloca em evidência o determinismo dos acontecimentos. Ou seja, se Deus tem a onisciência do transcorrer de todas as coisas, supõe-se então que estas já devem ter a totalidade de sua trajetória de acontecimentos impressa no tecido temporal, o que é falso. Para entendermos melhor isso tudo, precisamos fazer a devida distinção entre tempo, eternidade e onisciência pela eternidade, como um atributo inerente e exclusivo do Ser Supremo. Tempo, sucessão de momentos. Eternidade, ausência de tempo. Onisciência, posse plena e atual de todos os momentos que somente um ser eterno, pela sua própria essência, pode ter. O transcorrer da nossa história neste mundo terreno se processa no fluxo do tempo e na materialidade das coisas. Portanto, a nossa vida não está absolutamente pautada e definida por necessidades e determinações impostas, mas estamos sujeitos a sucessões, transições e por uma série interminável de acidentes que se correlacionam entre si, produzindo uma vasta gama de possibilidades cuja aos poucos umas se atualizam em ato e outras não. É uma relação de transição de potencialidade à atualidade e de indeterminação à determinação. Mas e aí, o homem tem o livre-arbítrio? Sim, o homem tem o livre-arbítrio. Porém, seu poder de ação e de sofrer a ação estarão submetidas a princípios ontológicos e leis universais aos quais jamais poderiam ser de outro modo, como por exemplo a determinação que Deus conferiu à forma das coisas criadas, que é o círculo de latência dos entes, o conjunto de potencialidades inerentes à forma do ente. Tendo a posse plena e atual de todos os momentos, somente o Ser Supremo conhece a virtude e a tendência de todas as coisas físicas e suprafísicas nas suas causas, além de um só relance enxergar o ato de absolutamente todos os seres.
Portanto, o futuro de certo modo já está no presente, enquanto é previsto, pois os meios já apontam para um fim, ao passo que nós, meros seres mortais, conhecemos por abstrações da espécie, que são semelhanças da forma, e não pela matéria e pelas disposições da materialidade, que são, conforme o Dr. Angélico nos ensina, o princípio de individuação, ou seja, nós conhecemos por generalidades muito limitadas, e essa característica divina reflete sobre a nossa própria natureza humana, como um atributo que nos foi conferido, pois através do intelecto nós temos a capacidade, de certo modo, de prever e predeterminar alguns acontecimentos com base nos dados de inumerados elementos passados e presentes, porém de maneira muito débil e limitada, ao passo que o Ser Supremo, tendo a posse plena e atual de todas as coisas e momentos, consegue prever todas as coisas na sua totalidade. Não podemos transpor o vislumbre do ato de todas as coisas e momentos, que é um poder do Ser Supremo, para o tempo material e presumir que as duas operam linearmente na mesma esfera. A plena trajetória da história não decorre da onisciência divina, mas segue o movimento orgânico das causas acidentais e independentes, estrutura essa da própria natureza da criação divina. O universo é orgânico porque as coisas não são simultâneas no tempo, mas dinâmicas e sucessivas. E mesmo se fossem simultâneas, o homem jamais conseguiria tomar posse da totalidade dessa unidade simultânea, por motivos óbvios de sua contingência. Deus não sabe de todas as coisas porque já estão determinadas por ele, mas pelo próprio movimento natural dos entes, que jamais se descolam do primeiro motor imóvel, que é o próprio Deus. A posse plena e atual de todos os momentos, capacidade esta que somente o Ser Supremo tem, não implica em nenhum prejuízo ao livre-arbítrio do homem, que se desenrola no tempo físico. Também precisamos enfatizar que estamos submetidos ao acaso, que é a conjunção de causas independentes. Aristóteles nos dá o exemplo do homem que morreu por ter comido carne salgada. Comeu carne salgada, sentiu sede, foi buscar água na fonte e, por infelicidade, salteadores que estavam atrás da fonte encontraram aí a oportunidade para roubar e matar o sedento. Porém, a independência das causas do acaso não ocorre que elas são indeterminadas. Mesmo as causas independentes não são absolutamente independentes e desvinculadas do Ser Supremo, pois não se pode seguir ao infinito no recuo das causas subordinadas essenciais. Então, só para resumir, o acaso é composto por uma série de conjunções de determinações relativamente independentes. Não se esqueçam o que São Paulo Apóstolo disse: nele nós vivemos, nos movemos e somos. Todas as coisas foram criadas por ele, se processam, se desenvolvem e são ao modo da forma que Deus conferiu a eles nele. Nada está fora do domínio de Deus, e tudo que está sobre a sua posse pode ser utilizado como instrumento da vontade do intelecto divino. E aqui moram algumas implicações lógicas para aqueles que sustentam a ideia de que não temos o livre-arbítrio por causa da determinação dos acontecimentos. A lógica é clara. Sem a noção correta e ordenada da relação entre determinação e liberdade, o homem corre o sério risco de cair no desesperismo, se acomodar no erro, se conformar com leis e medidas restritivas tirânicas. A providência divina e o plano da salvação das almas perdem o seu sentido, e a história bíblica se torna uma história agnóstica de um Deus de brincadeiras. Não, de modo algum se trata disso. A nossa vida tem uma finalidade. Somos participantes ativos no desenrolar de nossa própria história, e sua finalidade última não repousa em nós, mas no próprio Deus.
Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os novos conteúdos. Paz e bem para todos e fui!